Naquele momento que o Sarney entra e tá sem saber para onde ir, ao mesmo tempo o Brasil precisava de uma constituinte. O Brasil precisava de uma constituição nova. E o pessoal chega lá e fala, não, então para fazer uma constituição nova, a gente vai fazer uma eleição, reestruturar o Congresso, né? E dessa eleição em seguida, a gente vai pegar esses deputados e senadores, vai montar as comissões dentro da Câmara e do Senado, vai rever a Constituição da década de 40, sim, e vai ver o que entra, o que salva, o que não salva, o que muda, o que não muda. Você pegando as comissões, você muda por área, né? Claro, a Constituição e acaba em meio ano, dá para fazer esse trabalho. Naquela eleição, o Lula vai ganhar, em 86, vai ganhar disparado como deputado federal por São Paulo. Ele foi o deputado federal mais votado naquela época. Só que o pessoal de Cuba não tinha mais um representante no Brasil. A ditadura cubana, eles não tinham um cara... Por quê? Porque o Castro tinha brigado com o... Eu esqueci o nome daquele que foi governador do Rio Grande do Sul e governador do Rio de Janeiro. Brizola. O Castro tinha uma briga com o Brizola. Tem até um livro aí que o cara... conta que o Fidel Castro chamava o Brizola de El Raton. Ele pegou o dinheiro da Revolução e foi comprar terra no Rio Grande do Sul. Pelo menos é o que está registrado no livro lá. Depois eu pego o exemplo e trago. E aí o que acontece? Naquele momento o pessoal de Cuba não tinha ainda, pelo menos do que eu entendo, não tinha ainda um representante oficial deles no Brasil. E quando o Lula estoura, o pessoal de Cuba fala, opa, os Castro falam, tem alguém. Caraca. Entendeu? Mirada mesmo. Eu entendo que o pessoal falou, agora vai. Agora tem alguém, porque esse cara ganhou a eleição estourado e a briga... Tanto que quando o pessoal de Cuba substitui o nome no Brasil do Brizola pro Lula, o Brizola fica puto com o Lula e apelida ele de Sapo Barbudo. Quem lembra desse apelido? Foi o Brizola que deu pro Lula, o Sapo Barbudo. Por quê? Porque ele sabia que ele não ia ser o ditador do Brasil, né? Por assim dizer. E aí, quando tem a Constituinte de 87, era para acabar em 87, ela acabou em 88 por outras brigas internas. Você vai ter uma briga de poderes internacionais. Por quê? O PT, na época, era muito ousado, tinha só 16 deputados dentro da Câmara, mas queria mandar e desmandar, né? E o Lula tinha sido mais votado, então ele achava que ele era o cara. Claro que não era, né? Mas ele achava que era. E, de repente, eles chegam lá com uma Constituição e falam, o Ulisses Guimarães, né? Que era o presidente da Câmara. Tá aqui a Constituição e o regimento interno da Câmara. Só assina aí, tá tudo certo. E o Ulisses Guimarães olhou para isso, lógico. Abraço. Certeza. Tá tudo pronto, assinado pelos Castro. Bom, o fato é que as propostas deles são ignoradas, só que a esquerda fica com toda a parte da Constituição, praticamente tudo da Constituição, exceto a Comissão de Ordem Econômica. A Comissão de Ordem Econômica fica na mão da direita. Quem que estava lá naquela época? Roberto Jefferson participou da Comissão de Ordem Econômica da Constituinte. Caramba. O governador lá de Goiás, o Caiado, Ronaldo Caiado, estava lá. Aquele que foi secretário do Paulo Guedes, o Guilherme Afife Domingos, ele estava lá. Comissão de Ordem Econômica. E a Comissão de Ordem Econômica sabia o que estava acontecendo no Brasil, sabia que tinha essas forças externas querendo tornar o Brasil um país comunista. Existia uma estratégia de dominação no Ocidente e essa estratégia de dominação não era o que vai se tornar depois de 89 em diante. Né? Eles tinham a ideia de tomar o Brasil na Constituinte. Então, naquele momento ali, a Comissão de Ordem Econômica faz a seguinte jogada, que pelos meus estudos eu acredito também que veio de fora. Tem uma pergunta que o Mitre faz mais para frente para alguns candidatos a presidente ali em 88, que eu falei, essa pergunta dele é muito específica, sabe? Ele veio com um alfinete muito certo, mas eu vou falar dela depois. Naquele momento ali,
o pessoal da Comissão de Ordem Econômica vai criar o artigo 170 da Constituição. É o artigo da ordem econômica, ou seja, as regras de mercado no Brasil. Eles vão dizer, vai dizer o seguinte, olha a amarração. A ordem econômica no Brasil é pautada na livre iniciativa, no livre comércio e se fundamenta nos seguintes critérios. Não sei o que, propriedade privada. E aí, quer dizer, o Brasil é capitalista pela Constituição. Ponto. Artigo 170 da Constituição, não fui eu que escrevi, tá lá. E aí, o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, não sei o que e tal, vai ter lá quais são os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, ou seja, direito humano no Brasil. Propriedade privada. Aí você fala, então basta uma PEC, uma proposta de emenda da Constituição para mudar isso daí. Ok, artigo 60, o artigo que trata das PECs. Quarto inciso, tá lá, né? Quais são as cláusulas pétreas? Você não pode mudar nem a palavra que está escrita na Constituição, nem o significado da palavra. Não sei o que, direitos e garantias, ou seja, o artigo 5º está inserido lá, que você não pode mudar ele de jeito nenhum. Ou seja, o Brasil não se tornará comunista com a Constituição de 88. Ponto! E aí o pessoal do PT, quando vê isso daí, fala, ferrou. E escreve uma carta contra a Constituição, tem lá, inclusive do seu Lula, está lá registrado na Fundação Perseu Abramo, com o chicote estralando lá dentro, criticando que a propriedade privada foi elevada ao nível de direito humano no Brasil. Olha só. Tá lá, tem uma matéria minha que na época eu escrevi e registrei no blog, lá explicando toda essa história. Os caras ficaram enlouquecidos, tanto que eles, os 16 deputados, votaram contra a Constituição de 88, Sim. E depois foram lá e assinaram, né? Eles falaram, não, tudo bem, a gente perdeu, mas vamos assinar. Eles assinaram a Constituição de 88, embora tenham votado contra ela. E aí começa uma briga toda. Por quê? Porque é o seguinte, como que você faz, agora que a Constituição está feita, e agora que a gente saiu do período militar, como que a gente consegue uma nova constituinte para eliminar essa Constituição que o Brasil não pode ser comunista? Aí já era. Só tem um jeito. Se você chegar lá, vamos dizer que entrou um doido no poder e fala assim, não estou fazendo nada hoje, vamos fazer uma constituinte. Os militares sentam a porrada nele com razão, né? Porque é dever deles. O cara, na hora, ele causa uma revolta no país. Então não dá para ser por essa via, não dá para ser pelo Congresso. Como que você consegue fazer uma constituinte no Brasil? Só existe um jeito de você fazer isso, rompendo o Pacto Federativo. Você você rompe o Pacto Federativo, o Brasil está se unindo com a Bolívia. Então a Constituição tem que atender a população brasileira e a população boliviana. Sim. Você entendeu? Sim. Quando eles perdem em 88 a Constituinte, em 89 acontece no ano seguinte, né, véspera de eleição, acontece uma reunião em São Paulo, lá na Rua Augusta, no Hotel Danúbio. Sabe como ficou conhecida essa reunião com as principais? Fórum de São Paulo. Fórum de São Paulo. Pronto. Então, qual é o esquema dos caras? Tem aquela pergunta do Cabo Daciolo, que na época apareceu, na época do debate presidencial, os jornalistas tiraram muito sarro dele. URSAL, União das Repúblicas Sul-Americanas, União das Repúblicas Latino-Americanas. Quer dizer, uma espécie de União Soviética Latina aqui embaixo, né? Não é tão absurdo. Não é tão absurdo porque você acha que o movimento revolucionário vai fazer uma constituinte a cada país que se fundir? Não. Não tem como. Você rompe o Pacto Federativo dos 14 territórios da América Latina de uma vez só, integrando eles, e aí faz uma constituição só para os 14 territórios. E aí você elimina. Por quê? O comunismo ele diz o seguinte, para você tornar um lugar comunista, você tem que tomar o coração do capital. O coração comercial dele, não, o coração financeiro. Quem é que sustenta a América Latina há um bom tempo? Nós. Acertou ele. Ponto pra você. Nós. Ponto pra você. Torta na cara dele. É assim. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto.